lebe die Nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Na década de 1930, os alemães abandonaram a democracia e adotaram o fascismo. O ditador Adolf Hitler era um militarista com a visão de fazer seu país dominar a Europa e o resto do mundo. O exército e a força aérea da Alemanha eram excepcionais. Muitos membros do governo e das Forças Armadas dos Estados Unidos acreditavam que a guerra contra a Alemanha nazista era inevitável. Mas a maioria da população norte-americana não tinha interesse em mais uma guerra de trincheiras na Europa. A Primeira Guerra Mundial foi uma batalha de soldados com rifles e artilharia, lutando no solo e morrendo aos milhares. A Primeira Guerra transformou grandes áreas da França em zonas de massacre, com as batalhas de trincheiras. E o resultado desse conflito no solo, com os soldados escalando as trincheiras, correndo pela superfície e atravessando arames farpados e sendo abatidos, foi catastrófico. Mas alguns estrategistas das forças militares norte-americanas viam os aviões como uma forma de modificar a dinâmica sangrenta da guerra. Projeto Aeroespacial. Episódio 2, Aviões Milagrosos. As guerras sempre foram disputadas em terra e mar. Mas na década de 1930 estava claro que os aviões mudariam as batalhas para sempre. Modern warfare will be fought as much in the air as on the ground. Os norte-americanos queriam desenvolver uma nova forma de lutar. Essa era a ideia, uma nova maneira de guerrear. E o plano era desenvolver uma força aérea capaz de reduzir a necessidade de um confronto por terra. Os norte-americanos queriam sobrevoar os exércitos inimigos e atingir os alvos industriais em seus territórios para neutralizar os mecanismos que alimentavam os confrontos. Então seria uma maneira bem diferente de enfrentar uma guerra. Mas esse plano só existia em teoria. Eles precisavam de um instrumento capaz de fazer isso. A Boeing estava projetando o avião ideal para essa finalidade, o B-17. Ele foi o primeiro bombardeiro de 4 motores capaz de penetrar em território inimigo e retornar em segurança. O B-17 parecia um milagre para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele era mais rápido, mais robusto e possuía um poder de fogo maior do que qualquer outra arma da Força Aérea. O bombardeiro era repleto de metralhadoras e era tão veloz quanto os caças da época. E, além disso, era um instrumento ideal para lançar uma grande quantidade de bombas. Mesmo com a ameaça de guerra na Europa, a Força Aérea Norte-Americana encomendou apenas 13 bombardeiros B-17, o avião conhecido como Flying Fortress, ou Fortaleza Voadora. Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. A Alemanha estabeleceu uma força militar poderosa com tropas, tanques e artilharia. E, em segredo, eles criaram a Luftwaffe, a primeira força aérea moderna do mundo, com algumas das aeronaves mais avançadas construídas na época. De repente, os comandantes da Aeronáutica de Londres e Washington começaram a se perguntar: oh, meu Deus, nós estamos prontos para uma guerra? Então, o primeiro choque no sistema foi um choque defensivo. Podemos nos preparar? O presidente americano Franklin Roosevelt ficou em um dilema entre a agressividade alemã e a opinião pública dos norte-americanos. This time America should keep out, and I know I will. Avoid all foreign entanglement. I think we should stay out of it entirely. Let Europe fight our own battles. They mean nothing to us. O Congresso norte-americano não queria falar sobre guerra e o público tinha na cabeça que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra para terminar com as guerras. Ninguém queria começar outra guerra.
Mas a ameaça se tornou real quando a Alemanha realizou ataques relâmpagos, ou Blitzkrieg, na Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França, e todos esses países sucumbiram, restando apenas a conquista do Reino Unido. O que realmente deixou o presidente Roosevelt preocupado com a situação mundial foi a ameaça de que, se o Reino Unido caísse, a Marinha Real Britânica se tornaria um instrumento do imperialismo de Hitler. E se isso acontecesse e o Hitler desembarcasse com 5 divisões na costa leste dos Estados Unidos, ele poderia ocupar desde a Cordilheira dos Apalaches até as Montanhas Rochosas, e o exército norte-americano não teria condições de segurá-lo. E o que o presidente poderia fazer para preparar o país para uma guerra diferente das anteriores? Uma batalha moderna com ataques aéreos. Não havia uma indústria de defesa. Tudo foi desativado depois da Primeira Guerra Mundial. A única opção que ele tinha era recorrer às empresas norte-americanas, às pessoas que entendiam de produção e sabiam como nós poderíamos fabricar essas armas modernas de guerra, mesmo sem nunca terem feito isso antes, e fazer as empresas se envolverem no processo. I want to make it clear that it is the purpose of the nation to build now with all possible speed every machine, every arsenal, every factory that we need to manufacture our defense material. We must be the great arsenal of democracy. Era isso que a indústria norte-americana, especialmente as indústrias automotivas e da aviação, se tornariam. Um arsenal da democracia. Para armar os aliados e também os Estados Unidos caso o país entrasse na guerra. Roosevelt ordenou que os Estados Unidos fabricassem 50 mil aeronaves. 50 mil aeronaves norte-americanas, uma loucura. 50 mil aviões. A Força Aérea só possuía 1.200 unidades. E o Exército era só o 16º maior do mundo, atrás até da Romênia. Os Estados Unidos não estavam prontos. Os soldados treinavam com cabos de vassoura. O Exército tinha mais cavalos do que tanques. O país não estava pronto para a guerra. Para apoiar os britânicos e preparar a defesa dos Estados Unidos, o povo norte-americano teria de começar uma batalha de produção em massa. A competitiva indústria da aviação norte-americana, com rivais como a Boeing, a Douglas e a Lockheed, teria de se unir para fabricar milhares de aeronaves e atender ao pedido do presidente de armar os Estados Unidos e os aliados. Foi um desafio sem precedentes para as companhias de aviação norte-americanas. Antes, elas disputavam licitações do governo e contratos comerciais. Mas a ameaça de guerra uniu essas empresas de uma maneira que realmente nunca havia acontecido. Foi uma colaboração nunca vista antes. Os pedidos foram tão grandes, 12 mil unidades só do bombardeiro B-17, que a Boeing e todas as outras companhias do setor de aviação se transformaram em uma indústria de guerra. As aeronaves, antes produzidas manualmente, agora eram fabricadas em linhas de montagem. Fábricas grandes e modernas começaram a surgir por todos os Estados Unidos. Operários foram convocados, contratados e treinados às dezenas de milhares. E o número de instalações cresceu ainda mais após o ataque japonês em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra, todos os cidadãos maiores de idade eram soldados ou operários. Foi como se o país inteiro parasse. E tudo que as pessoas faziam estava relacionado à guerra. Eram 24 horas por dia de produção. As luzes nunca se apagavam, as máquinas nunca paravam. A fábrica em que eu trabalhava tinha 3 turnos de 8 horas cada um. 3 turnos diferentes, 24 horas por dia. Eu e os outros engenheiros dormíamos na fábrica 5 noites por semana. Havia acomodações para todos, havia restaurante. E a gente só voltava para casa no sábado e no domingo à noite para ver as namoradas. Havia mulheres que nunca haviam trabalhado numa fábrica e quando a guerra terminou, 1/3 dos operários era mulher. A minha irmã e eu trabalhávamos juntas e na rua a gente via pessoas passeando. Mas nós tínhamos que trabalhar. E quando faltava pique para sair de casa, nós colocávamos uma música para animar. Ouvíamos música antes de sair de casa. Aí estávamos prontas para ir trabalhar.
Vamos lá. Era gratificante fazer parte dessa nova indústria. Era uma situação incrível. Todos os dias saíam 8, 10, 12, 15 aeronaves da linha de montagem. Mas as pessoas foram descobrindo que essas fábricas eram lugares perigosos de se trabalhar. É uma estatística assustadora, mas é verdade. Que em 1942, no mesmo ano das batalhas de Guadalcanal e de Midway, no mesmo ano da Batalha do Atlântico, em 1942, mais operários norte-americanos morreram ou se machucaram em acidentes de trabalho do que as baixas dos soldados de uniforme por um fator de 20-1. Isso mostra o sacrifício que a população teve que fazer nesse esforço conjunto para a guerra. Isso faz a gente perceber que os operários que trabalhavam nessas fábricas foram tão importantes quanto os homens que desembarcaram em Iwo Jima ou na Normandia, ou que sobrevoaram os campos de batalha da Alemanha e do Japão. Os milhares de aviões que saíram de fábricas espalhadas por todos os cantos dos Estados Unidos foram projetados e construídos para executar a doutrina do bombardeio estratégico. Destruir as forças militares e o complexo industrial do inimigo e neutralizar suas máquinas de guerra. Essa era a teoria. O bombardeio estratégico de alta altitude pode derrubar o complexo industrial do inimigo a ponto do país não conseguir mais disputar a guerra. Mas são necessários esquadrões de bombardeiros para atacar esses alvos, porque em alguns dias é possível derrubar 2, 3 ou até 4 alvos simultaneamente. E havia algumas baixas. Então os Estados Unidos precisavam enviar aeronaves o tempo todo para o Reino Unido durante a guerra. Esses grandes esquadrões de bombardeiros britânicos e norte-americanos foram previstos pela literatura futurista dos anos de 1920 e 1930. Os romances falavam que o céu ficaria escuro, com os bombardeiros causando destruição a partir do ar. E na Segunda Guerra Mundial, isso virou realidade. Em meados de 1942, as forças aéreas norte-americanas chegaram em massa ao Reino Unido, dentro do alcance do território alemão. Campos de aviação surgiam por todo o solo britânico. Os bombardeiros B-17 da Boeing e as fortalezas voadoras começaram a levantar voo. A chegada dos bombardeiros B-17 na Europa foi muito aclamada. Os Estados Unidos finalmente entraram na guerra em 1942 e foram bem recebidos. A introdução do 8º Pelotão de Infantaria da Força Aérea com as fortalezas voadoras foi um grande alívio para o povo britânico da época. E a cada dia chegavam mais e mais aeronaves nas nossas bases aéreas e mais pelotões de soldados. E foi nesse período que nós começamos a perceber que a produção do bombardeiro B-17 nos Estados Unidos estava a todo vapor, sem parar. O plano era conduzir uma vasta e impiedosa campanha de bombardeio aéreo, uma série de ataques que testaria a ideia de que uma guerra poderia ser vencida através de um bombardeamento estratégico. A ideia era voar em formação cerrada para atingir os pontos militares estratégicos do inimigo. Essa era a teoria e, finalmente, graças a Deus, o exército tinha as armas para isso. Então veio o dia decisivo, em outubro de 1943, quando um grande esquadrão de bombardeiros decolou em plena luz do dia para atacar o importante centro de produção de rolamentos alemães em Schweinfurt. Mas os aliados foram surpreendidos por uma incrível série de contra-ataques da Luftwaffe, muito bem coordenados, com alguns caças vindo por cima, outros por baixo e outros de frente. E o resultado nesse dia foi devastador. 60 bombardeiros B-17 foram abatidos. Schweinfurt era um lugar perigoso de atacar porque a fábrica de rolamentos ficava lá. E todos os
Veículos militares com eixos e os veículos civis andavam sobre rolamentos. Então, esse era o alvo militar com a melhor defesa da Alemanha. Havia muitos pilotos alemães de caça e eles eram habilidosos, então nós sofremos um forte contra-ataque. Nós perdemos 60 aeronaves, isso significa que 600 pessoas não voltaram para casa. E os poucos aviões que conseguiram voltar perderam um motor e foram alvejados. O outro artilheiro do meu B-17 foi morto. Essa incursão em Schweinfurt foi uma das batalhas aéreas mais devastadoras da história e ficou conhecida como Black Thursday, ou Quinta-feira Negra. Foi um grande choque para os aliados. E eles começaram a perceber que os bombardeiros deviam ter vencido. E nós tínhamos o sistema de defesa todo preparado. Mas o que será que aconteceu? A ideia de uma batalha no ar se tornou, por ironia, exatamente o que ninguém queria. Uma guerra de trincheiras no céu. O conceito de fortaleza voadora, um bombardeiro com defesa própria, começou a ser questionado. Eles queriam que os bombardeiros B-17 invadissem o território inimigo, derrubassem os caças inimigos com seu próprio poder de fogo e retornassem em segurança. Mas não deu certo, eles precisavam de caças dando cobertura. O esforço das tropas aliadas estava em jogo. Se o complexo militar e industrial nazista fosse invulnerável, a Força Aérea e o Exército da Alemanha continuariam dominando. Os aliados não conseguiriam mesmo desembarcar no dia D e não seriam capazes de vencer a guerra na Europa ou em nenhum outro lugar se eles não tivessem a cobertura de caças de longo alcance. Então, os líderes militares seguraram os ataques por alguns meses até decidirem o que fazer. Uma batalha pelo ar deveria ser coordenada e calculada do começo ao fim. Precisavam decidir o que fazer. Então, apesar de poucas pessoas saberem disso, o bombardeio estratégico dos Estados Unidos na Alemanha foi paralisado entre o final de outubro de 1943 e o começo de 1944. E eles não tinham muito tempo. A solução viria através da combinação de esforços dos Estados Unidos e Reino Unido, e um pouco de sorte. No começo da guerra, os britânicos recorreram ao pioneiro da aviação norte-americana, Dutch Kindleberger, para fabricar um caça capaz de deter os ataques relâmpagos dos alemães. E o Kindleberger falou, vamos fazer assim, vocês me dão um prazo de 100 dias e eu trago não só um projeto do caça, mas também fabrico um protótipo para pilotar e ver se é bom. E no período recorde de 102 dias, a North American projetou e construiu o que se tornaria o P-51 Mustang. Um caça moderno, aerodinâmico e com grande capacidade de manobra. Mas ele tinha um problema. Nos testes, eles descobriram que, apesar do caça ter uma grande capacidade de manobra, ser moderno e bonito, a aeronave não era muito eficiente acima de 5.800 metros de altitude, mas os bombardeiros britânicos, especialmente os norte-americanos, voavam a 7.300 metros de altitude. Então, os caças não poderiam protegê-los e os líderes militares achavam que não ia dar certo. E a solução só apareceu quando chamaram o piloto de testes mais experiente da Rolls-Royce, o jovem Ronnie Harker. E essa história é quase um conto de fadas, parece até um filme do Steven Spielberg. O Ronnie disse, eu reparei que à frente desse P-51 tem mais ou menos o comprimento necessário para acomodar o novíssimo e superpotente motor 61 da Rolls-Royce. Então, os engenheiros instalaram o motor do carro na frente do caça e o Harker saiu para testar o avião. E quando ele voltou, o relato dele é uma coisa que me deixa emocionado. Esse relato mexe com qualquer historiador aeronáutico. Ele disse, o P-51 continua ótimo e com grande capacidade de manobra. E agora, com esse motor, eu consigo voar a 12.000 metros de altitude a uma velocidade superior a 700 km por hora. Eu acho que esses caças podem escoltar os nossos bombardeiros até Berlim. A transformação dessa aeronave foi uma coisa incrível. Foi a combinação de equilíbrio e potência em pleno ar. Hermann Göring,
comandante-chefe da Luftwaffe, mais tarde declarou: "Quando eu vi os Mustangs sobre Berlim, eu sabia que a guerra estava perdida." O combate decisivo pela superioridade aérea sobre os campos de batalha europeus foi travado durante o inverno e a primavera de 1944. A chegada dos Mustangs transformou a tática dos aliados. O papel dos caças não era mais apenas escoltar os bombardeiros. Eles combatiam a Luftwaffe de frente, no ar e no solo. Today's orders were pursue and destroy the enemy. Os Mustangs e outros caças das forças aliadas, como o P-47 e o P-38, foram equipados com tanques de combustíveis extras e podiam alcançar praticamente todo o território alemão. Uma semana, no final de fevereiro de 1944, ficou conhecida como Big Week, ou Semana Grande. We're about to hit the Nazis for 6 consecutive days and nights. The Allies hope to finally win air superiority over the Luftwaffe. The liberation of Europe was at stake. A Semana Grande marcou o começo do cerco da Alemanha pelo ar, que continuaria até o final da guerra na Europa. The Mustangs plunged into the fight. The Germans closed in. A gigantic fighter battle raged across the European skies, with victories by our fighters alone of 60, 85, and over 100 enemy aircraft destroyed each day. Foi uma batalha que custou caro para os dois lados. Vários aviões aliados com suas tripulações foram abatidos. Mas a baixa da Luftwaffe foi bem maior. No final da primavera, a Força Aérea Nazista perdeu a supremacia sobre o território alemão. With air domination itself at stake, the Luftwaffe disappeared from the skies. O domínio da Força Aérea Norte-Americana sobre o território da Alemanha era tão grande que eles podiam alvejar até um inimigo levando uma mensagem de bicicleta. Eles tinham tantos aviões que faltavam alvos. Fighter bombers smashed Nazi barges and railway trains. Os caças aliados destruíram os meios de transporte, os canais fluviais, as ferrovias e os caminhões. Os alemães não conseguiam transportar nada para nenhum lugar porque o país não tinha mais estrutura. A Luftwaffe não conseguia mais contra-atacar e derrubar os aviões, como havia feito poucos meses antes, quando os nazistas neutralizaram o bombardeio das forças aliadas. Great air fleets hitting German defenses. Thousands of tons of high explosives rain down. Watch, a road junction is hit. Você consegue imaginar uma pessoa na Alemanha, sabendo que a guerra não ia bem e sem saber como tudo aquilo ia acabar e olhando para cima e vendo 1000 bombardeiros B-17 e esquadrões de aeronaves militares chegando todos os dias? Os esquadrões eram chamados de trens aéreos. Quando o primeiro avião entrava no espaço aéreo alemão, o último ainda estava na Inglaterra. Era inacreditável. E durante a noite, os esquadrões realizavam novas incursões e o chão tremia de novo. Mas a guerra estava longe de terminar. Dominar o espaço aéreo e aniquilar a máquina de guerra nazista abriu caminho para os aliados invadirem a Europa por terra. O dia D, em 6 de junho de 1944, foi a maior operação militar dos aliados na Segunda Guerra. 150 mil homens desembarcaram nas praias francesas da Normandia. Foi o começo da batalha decisiva contra a Alemanha. Naquele dia, os nazistas dispunham de apenas 319 aviões para contra-atacar mais de 12 mil aeronaves aliadas ocupando os céus durante a invasão. E
Pelo ano seguinte, mais batalhas violentas foram disputadas, mas os aliados controlavam o espaço aéreo. E a máquina de guerra alemã estava completamente destruída. Eu sempre achei que deviam fazer um monumento em homenagem aos mais de 18 mil aviadores que foram feridos e mortos nos 5 meses seguintes ao dia D. Esse é o dobro de baixas que os aliados sofreram nas praias no dia D. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa terminou. Mas esse não foi o fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha contra o Japão continuou. O Japão, como a Alemanha, havia conquistado grandes extensões territoriais. E os militares dos Estados Unidos acreditavam que o bombardeio estratégico também seria essencial para derrubar seu inimigo no Oceano Pacífico. Mas para destruir o complexo industrial japonês, os norte-americanos precisavam de um bombardeiro que pudesse voar bem mais longe do que o B-17. No Pacífico, nós tivemos que operar em distâncias bem maiores do que nas batalhas disputadas na Europa, cobrindo longas extensões do oceano. Os aliados precisavam de aviões com extraordinário alcance. E durante a guerra, a Boeing desenvolveu a aeronave ideal, o B-29, conhecido como Super Fortress ou Super Fortaleza. O B-29 era um super bombardeiro de 4 motores que voava mais longe e carregava mais bombas do que qualquer outra aeronave daquela época. O B-29 foi concebido para ser o rei dos bombardeiros. Ele seria a máquina decisiva para ganhar a guerra se os confrontos continuassem. E vale lembrar que muitos estrategistas achavam que a guerra contra o Japão só terminaria em 1947. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em dezembro de 1941, o B-29 ainda era um projeto no papel. Mas quando os Estados Unidos declararam guerra contra os japoneses, a Força Aérea Norte-Americana queria que a Boeing começasse a entregar os aviões em 2 anos, no ritmo de 25 unidades por mês. A construção da fábrica, o desenvolvimento do projeto, a fabricação do protótipo, os testes e até a montagem da aeronave teriam de acontecer praticamente ao mesmo tempo. O avião precisava ser produzido em massa e levantar voo antes mesmo dos engenheiros terem certeza de que os complicados sistemas do bombardeiro funcionariam. Em Wichita, no Kansas, a fábrica criada para o modelo era enorme e foi erguida em meio a campos de trigo em apenas 18 meses. Milhares de operários foram contratados e treinados. Eram pessoas que nunca tinham visto um avião, nem mesmo de perto, pousado no chão. De repente, começaram a fabricar essa máquina enorme, composta por milhares e milhares de peças e quilômetros de fios elétricos. O B-29 representou um grande salto em relação ao B-17. O B-17 não era pressurizado. Isso significa que os artilheiros do B-17 operavam na subestratosfera em temperaturas abaixo de zero, com as janelas abertas. Era uma maneira muito difícil de lutar uma guerra. Então a Boeing decidiu que o B-29 ia ser um bombardeiro com certas áreas pressurizadas. A pressurização permitiria que a tripulação respirasse sem máscaras de oxigênio e voasse em um ambiente com temperatura controlada. Era um projeto ambicioso. Eles disseram não só a cabine frontal de comando será pressurizada, mas também a cabine traseira, onde ficarão os artilheiros. As 2 cabines eram pressurizadas. Como pressurizar uma cabine inteira assim, uma cabine tão volumosa? Os projetistas tiveram a ideia de usar um túnel para a tripulação se locomover do comando para a traseira da aeronave. Engatinhando pelo túnel, assim não era necessário pressurizar o compartimento de bombas. A construção de um avião cujo projeto envolvia tantos desafios de tecnologia e engenharia exigia um grande esforço. Nenhuma aeronave dependeu de tantas pessoas e tantas empresas como o bombardeiro B-29. Ele não era só um avião. Era um projeto industrial do tamanho e da escala que a indústria norte-americana nunca havia tentado.
O Super Fortaleza foi um esforço industrial nacional coletivo em todos os aspectos. Havia milhares de fornecedores construindo tudo, desde as rodas, as hélices e os motores. A aeronave era composta por mais de 40 mil peças. Cada B-29 possuía 1 milhão de rebites, segurando sua estrutura. A missão do B-29 era superar a extensão do Oceano Pacífico e possibilitar o mesmo bombardeio estratégico que destruiu o complexo industrial alemão, mas agora no território japonês. E a aeronave foi encarregada de outra missão secreta. Se o projeto Manhattan fosse bem sucedido, o projeto de desenvolvimento da bomba atômica, o bombardeiro B-29, lançaria a bomba. O governo dos Estados Unidos gastou mais com o B-29 do que com qualquer outra arma de guerra. O desenvolvimento do B-29 custou 3 bilhões de dólares. E se não desse certo, ia significar que o segundo projeto mais caro, o da bomba atômica, que custou 2 bilhões de dólares, não ia ser entregue. O que acontecesse em Wichita determinaria o resultado da guerra. Todo o planejamento tinha que ser mais sofisticado do que qualquer outra ofensiva anterior. Os militares entraram em um território novo e algumas coisas só deram certo depois de muita tentativa e erro. Então aconteceram alguns atrasos inevitáveis e esse projeto foi chamado na brincadeira, mas uma brincadeira um pouco séria, de a Batalha do Kansas. Nós podemos vencer a Batalha do Kansas e muita gente duvidava que isso fosse possível. A Batalha do Kansas foi uma guerra contra o tempo, e tempo custava vidas. Em 1943, as Forças Armadas norte-americanas sofreram milhares de baixas conforme abriam caminho, ilha por ilha, pelo Oceano Pacífico. Mas o B-29, o avião que levaria a luta ao território japonês, ainda não estava pronto. Ele era um avião extremamente complicado, mesmo para a Boeing, que estava acostumada a fabricar aeronaves complexas. Porque o B-29 ia voar com motores enormes, compostos por várias séries de cilindros. O problema de refrigerar os cilindros na traseira dos motores se tornou um grande desafio. E os incêndios nos motores eram comuns. O principal piloto de testes da Boeing, Eddie Allen, e uma tripulação de 10 homens morreram em um dos primeiros testes, quando um dos motores do B-29 pegou fogo. E com a morte do Eddie Allen, algumas pessoas acreditavam que era o fim do projeto do B-29. Essa aeronave não parecia muito confiável. Era um avião com vários problemas e extremamente perigoso de ser colocado no ar, ainda mais para ser enviado para combate. Acidentes, incêndios em motores, nada interrompeu o desenvolvimento e a produção do B-29. A guerra no Oceano Pacífico demandava uma super fortaleza. O comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, o general Hap Arnold, apostou sua carreira no B-29 e na ideia de que o Japão se renderia com um bombardeio aéreo. O Roosevelt pressionou Arnold. Por sua vez, pressionou a Boeing para ter os aviões nas bases no começo do verão de 44. Arnold sempre aparecia como um comandante sorridente e simpático nas fotos, mas ele era um comandante obstinado que cobrava as pessoas e cobrou muito da Boeing. O dia D do Pacífico foi marcado para o mês de junho de 1944 e começou em Saipan. Das 3 ilhas do arquipélago das Marianas, Saipan, Tinian e Guam, o plano era montar bases lá para atacar o Japão. Mas o Arnold queria o bombardeiro antes disso, para testar o avião. Arnold desembarcou em Wichita em março de 1944, esperando receber mais de 150 bombardeiros B-29. Ele esperava que os bombardeiros estivessem prontos. Mas quando ele chegou, eles falaram: ainda não ficaram prontos. E além disso, não sabemos quando eles vão ficar prontos. Ele explodiu de raiva. Mas o Arnold era um homem criativo, uma pessoa otimista, que resolvia os problemas.
E ele disse, mesmo se estiverem apenas 96% prontos, nós precisamos dos aviões e nós precisamos deles agora. Então ele contratou mais funcionários e esse momento ficou conhecido como o Milagre do Kansas. Em pouco mais de um mês, ele recebeu as aeronaves funcionando. No verão de 1944, as fábricas produziam mais de 50 bombardeiros B-29 por mês. E as aeronaves começaram a ser enviadas para o Oceano Pacífico. Fazia apenas 2 anos e meio que os japoneses haviam bombardeado Pearl Harbor. E as superfortalezas chegavam às bases no Oceano Pacífico às dezenas. E depois, às centenas. O B-29 era um belíssimo bombardeiro. Eu entrevistei homens que diziam que adoravam ficar na pista de decolagem das bases, lavando e encerando as aeronaves até deixar tudo brilhando. Era um avião muito bonito. Os pilotos tinham que comandar um avião enorme, cheio de combustível, de bombas, todo blindado. Uma aeronave tão grande exigia mais habilidade e as velocidades de decolagem e de aproximação de pouso também eram maiores. Com os compartimentos de bombas equipados com as cargas mais pesadas da história, os bombardeiros B-29 aceleraram pelas recém-construídas pistas de voo, em um dos momentos mais perigosos da missão, a decolagem. As aeronaves balançavam no ar e todo mundo na base falava: "Ah, meu Deus!" Mas, uma vez no ar, o voo das bases às ilhas recém-conquistadas, como Saipan e Tinian, provou que o B-29 era a arma aérea que os militares tanto sonhavam. O avião podia ficar no ar por 17 horas. E isso era essencial para sobrevoar a imensidão do Oceano Pacífico cheio de tubarões. Eles voavam a mais de 9.000 metros de altitude e, no inverno, os céus japoneses atingem temperaturas de 50 graus negativos. No part of the Japanese Empire is now out of our range. No war factory too remote to feel our bombs. The battle for Japan is now underway with full speed ahead. E quando a ilha vulcânica de Iwo Jima foi conquistada a apenas 1.200 quilômetros do solo japonês, os caças B-51 puderam entrar na batalha como aviões de ataque, fornecendo cobertura aos bombardeiros. Na primavera de 1945, a maior parte da Força Aérea Imperial Japonesa estava destruída. E os bombardeiros B-29 atacavam a apenas 1.500 metros de altitude, tornando o bombardeio mais preciso e devastador. Tóquio ficou em ruínas. Mas o imperador do Japão, mesmo depois de ver a destruição pessoalmente, se recusou a ordenar a rendição de suas forças militares. A guerra no Pacífico continuou. Em maio e junho de 1945, o exército norte-americano sofreu a maior quantidade de baixas desde a Guerra Civil na conquista das ilhas de Okinawa. Em Okinawa, os soldados do imperador e civis sofreram um bombardeio implacável. Mas, mesmo assim, eles não se renderam.
Os cálculos de quantas casualidades o exército e os fuzileiros navais sofreriam para ocupar todo o território do Japão continental eram enormes. Todos os soldados, marinheiros e pilotos na Guerra do Pacífico tinham a mesma esperança com o bombardeiro B-29. Obrigar as forças armadas imperiais japonesas a se renderem antes de uma invasão. O momento decisivo na guerra foi um dia sem precedentes em toda a história. Em 6 de agosto de 1945, um B-29 chamado Enola Gay voou por 2.400 quilômetros de uma base na ilha de Tinian até Hiroshima. O bombardeiro lançou a primeira bomba atômica, seguido pelo bombardeio de Nagasaki, em 9 de agosto. A bordo do couraçado USS Missouri, no dia 2 de setembro, os japoneses se renderam. Não haveria necessidade de uma invasão. A teoria de um bombardeio estratégico provou ser decisiva. Foi o fim da guerra. Mas o legado da Segunda Guerra Mundial não foi o maquinário e armas construídos para enfrentá-la. Os 12.000 bombardeiros B-17 e os 4.000 B-29 foram instrumentos da vitória, mas logo seriam ofuscados por tecnologias mais sofisticadas e inovadoras. O verdadeiro legado da guerra foi o complexo industrial criado para fabricar as aeronaves. As fábricas e as linhas de montagem formavam o arsenal da democracia e se tornaram o mecanismo industrial para gerações que vieram a seguir. Versão brasileira, Vox Mundi.